Boa noite a todos, espero que me consigam ver, e ouvir devidamente. Portanto, estamos aqui neste contexto, de eleições na Rússia, de rescaldo das presidenciais, na Rússia que nós tivemos ontem e que, a meu ver, a vitória foi categórica no sentido de Vladimir Putin ter vencido de uma forma que não deixou margem para quaisquer dúvidas. Claro que nós já sabemos que há sempre gente que não gosta ou que não aprecia propriamente os resultados eleitorais. Eu recordo que não é por acaso que toda a gente anda durante semanas aqui pelo Ocidente a dizer que a vitória previsível de Vladimir Putin, toda a gente está falando da vitória previsível, e agora que a vitória previsível aconteceu e por números estratosféricos, portanto, nós estamos a falar, e para ser exatamente mais preciso, estamos a falar de 88,48%. São números estratosféricos, sem sombra de dúvida, mas agora que falamos numa vitória com estes contornos e com estes números, agora já toda a gente se apressa a justificar que houve fraude eleitoral. Bom, vamos focar-nos desde já nos principais aspectos, naquilo que eu acho que são os principais aspectos destas eleições. Ponto número um. As eleições na Rússia têm uma particularidade. Este ano foram realizadas em 3 dias e o sucesso está à vista. O sucesso está à vista quanto ao grau de votação dos eleitores. Nós tivemos uma taxa de participação de 77,44%. Foi a eleição em termos, não em termos quantitativos, apesar de também podermos ir por aí, mas em termos de percentagem de eleitores, desde que desde a dissolução da União Soviética e de que houve eleições multipartidárias na Rússia, desde 1991, portanto, que nunca tinha havido uma percentagem tão grande de eleitores a participar numas eleições russas. Ou seja, isto, a meu ver, é por si só um facto bastante expressivo, bastante simbólico. As pessoas inventam tudo, dizem sempre que, já estou a ver, naturalmente, outros dois papagaios que costumam sempre falar sobre este tipo de coisas e que vão dizer e que vão falar que não, porque as pessoas vão todas em autocarros e são obrigadas a ir. Eu hoje estava a ver na Antena 1, tive o azar, porque como ontem eu ouvi o relato do futebol, quando desliguei o carro, ficou na Antena 1 à mesma. Hoje, quando liguei o carro, a primeira coisa que eu ouvi foi Rússia, presenciais na Rússia. Bem, deixa lá ver o que é que eles vão dizer. Então foram citar um jornalista ucraniano e disseram, segundo o jornalista ucraniano, não sei das quantas, e lá o colocaram a falar inglês, e se fala inglês, então, claro que torna-se logo uma fonte que totalmente verossímil, que projeta conteúdos totalmente verosímeis, portanto, se fala inglês, então, ainda mais reforçado. E então o tipo dizia que as pessoas só votaram em Zaporozhye, Donetsk, Lugansk, e também em Kherson. Acho interessante que as pessoas já não assumam a Crimeia como sendo uma região distinta destas, o que prova que ao longo do tempo as pessoas já vão assumindo que a Crimeia, de facto, é Rússia. Já muita gente já só fala nas 4 regiões, nas 4 novas regiões, já nem falam na Crimeia. É curioso. Mas ainda mais curioso é ver que este jornalista disse que as pessoas tinham armas apontadas, e que as pessoas só foram votar porque tinham medo de morrer e porque, bom, então quer dizer, então, o que é que se dirá daqueles que foram votar e que, mesmo assim, falamos de locais onde 20%, mais ou menos, da população não votou em Putin. Portanto, se fosse por aí, então o que é que as pessoas acham que é pior? Votar num elemento da oposição ou não votar de todo? Isto só para vos dar conta dos disparates que foram sendo ditos, e depois, claro, que os jornalistas da Antena 1 disseram logo, categoricamente, que aqui está, por este testemunho deste jornalista ucraniano, que eles frisaram várias vezes a nacionalidade dele,
pelo testemunho deste jornalista ucraniano, é totalmente perceptível que estas eleições são completamente fraudulentas. Enfim, o que é certo é que nós falamos de uma participação de 77,44%, números que impressionam, eu diria, a esmagadora maioria das ditas democracias ocidentais, onde se encontra Portugal. Portugal há pouco tempo teve nas legislativas cerca de 60% de participação e foi um número já de si que muita gente acabou por felicitar e por congratular todos os envolvidos, porque eram números que muitos acreditavam que não iriam ser vistos, e acabou por ser o suficiente para justificar que as pessoas elogiassem a participação massiva, por exemplo, nas eleições portuguesas. Aqui falamos de 77,44%, e está tudo comprado. E não só está tudo comprado, como muitos estão comprados, outros são ameaçados com uma arma encostada, apontada à cabeça. Bem, o que é que há mais a dizer sobre isto? Basicamente, é o reino da imaginação a fazer das suas e, naturalmente, a falar mais alto. Portanto, estamos a falar de muitos, muitos milhões de pessoas. Vitória final de Vladimir Putin com 88,48% dos votos, e o segundo candidato mais votado foi o Nikolai Kharitonov, do Partido Comunista, com 4,37% dos votos. Depois há aqui uma particularidade que eu vou falar, mas vou continuar a falar deste sistema eleitoral. Como eu disse, esta foi a primeira vez que as eleições foram realizadas em 3 dias. No estrangeiro, fora da Rússia, é curioso que, para quem diz que a Rússia não tem transparência nas eleições que realiza, eu acho muito curioso que os russos se arrisquem. Vejam bem, se isto faz sentido. Portanto, os russos têm um sistema eleitoral muito pouco transparente. E depois, os russos arriscam-se a passar por vexames. E porquê? Porque os russos têm a particularidade de aceitar como votantes, fora do território russo, qualquer cidadão da Federação Russa que se apresente com um passaporte. Não é preciso que os cidadãos russos se encontrem registados junto da embaixada ou do consulado do país onde vão votar, o que torna tudo ainda mais interessante, que é, acabam por fazer uma manifestação. Se quiserem, juntam-se vários, mesmo que estejam em turismo, vão votar numas determinadas eleições. Eu até levantei a questão, porque gostava de perceber, e esta não consegui ainda perceber, dadas estas características de basta que um cidadão se encontre num determinado local, para perceber se um cidadão russo pode votar de manhã, por exemplo, em Madrid e à tarde em Lisboa. E tem a possibilidade ou de poder protestar, e foi assim que nós tivemos uma presença significativa, por exemplo, em Lisboa, de gente que... Nós temos dois estratos, basicamente, de eleitores. Nós estamos a falar daqueles que saíram da Rússia durante a era da União Soviética, após a dissolução, mas década de 90, e que saíram da Rússia para vir para os países ocidentais. Este tipo de eleitorado tendencialmente vota maioritariamente Putin. Putin, porque sai da Rússia numa época em que conseguem perceber agora de fora o contraste daquilo que é a Rússia de agora com aquilo que era a Rússia do momento em que eles saíram. Também, pontualmente, poderemos ter um ou outro que votaria no Partido Comunista, naturalmente com algum saudosismo da era soviética, mas tradicionalmente vota desta forma. E depois temos até aqueles que no início do século, já deste novo século, que vieram para os vários países da União Europeia. E depois temos um conjunto de outros eleitores que terão emigrado a partir da Rússia nos últimos 10, 13, 14 anos. E já aqui sim, muitos deles de uma forma intencional, a quererem sair e abandonar a Rússia numa era em que Putin já estava bastante consolidado no poder.
Mesmo assim, não é líquido e não é naturalmente geral, mas nós podemos separar estes dois. Neste último leque, nós poderemos aqui incluir, sobretudo, as gerações mais jovens. E os relatos que eu recebi do terreno de ontem foi a concentração e formação de grupos. Isto são técnicas já muito antigas, para tentarem contagiar os restantes que se encontravam a aguardar na fila, entoando cânticos em favor de Navalny, entoando também cânticos anti-Putin, a dizer a Rússia será livre, por aí fora, ou seja, isto estava a acontecer ontem ao longo de todo o dia. Depois temos ainda também a particularidade de ter as câmaras de televisão que vão até ao local e filmam apenas e entrevistam apenas aquelas pessoas que já sabem que vão dizer aquilo que eles querem que seja dito. A famosa ativista, que eu não percebo quem é que sobrevive de ativismo, mas as pessoas dizem que é ativista, por organizar ou participar em algumas manifestações semanais com 5, 6, 7, 8 pessoas. Temos também um conjunto de outros participantes em Portugal e mais ativos em Portugal, mas a verdade é que depois é curioso, porque só conseguem focar um único aspecto. O que é que o único aspecto, que é uma única visão, que é aquela que acaba por relevar. O que é que eu vos posso dizer ainda sobre isto? Chegada às 8 da noite, o embaixador da Federação Russa, e eu não tenho qualquer tipo de contacto com a Embaixada da Federação Russa em Portugal, cada um acredita que quiser, mas pelo menos ouvem aqui da primeira pessoa, não tenho qualquer contacto, nunca conheci ou cumprimentei ou saudei, direto ou indiretamente, o embaixador da Federação Russa em Portugal, nunca. Mas recebi esta indicação naturalmente através das pessoas que estavam lá no terreno e que me comunicaram no terreno, à espera para votar, a formar fila para votar e que me comunicaram isto, que o embaixador decidiu, bom, chega às 8 da noite e fecha. Mesmo em Portugal, as coisas não duram eternamente. As coisas não dá para serem prolongadas para ficar a votar até à meia-noite ou até à 1 da manhã. As urnas fecham, mesmo em Portugal continental, fecham às 19 horas, como toda a gente sabe. Uma coisa é ter 5, 6, 7 pessoas para votar ainda na fila. Outra coisa é ter 600. Ontem, às 8 da noite, a Embaixada da Rússia em Portugal tinha entre 600 a 800 pessoas à espera para poder votar. Garanto-vos a vocês que conheço pessoas, uns que iriam votar Putin, outros que não iriam votar Putin, e que me comunicaram que ficaram de fora. Portanto, a teoria da conspiração, que anda já a ser difundida, que o embaixador decidiu travar ou fechar as urnas com vergonha, para não deixar as pessoas estarem com vergonha, bom, isto é das coisas mais absurdas que podem ser ditas a este respeito, porque eu conheço pessoas que eu tenho a perfeita noção, que as pessoas sempre assumiram que iriam votar Putin ontem e ficaram de fora. Não conseguiram. Era muito tempo, eram várias horas de espera. E ao contrário daquilo que muitos dizem, que também já tenho ouvido falar aqui, que não, mas as horas de espera foi por causa do protesto promovido pelos apoiantes de Navalny. Não é verdade. Os apoiantes de Navalny tinham convocado um protesto para o meio-dia, para que ao meio-dia as pessoas estivessem dentro das assembleias de voto e pudessem fazer a sua forma de protesto através, por exemplo, de votar num candidato que não Putin, através de votos nulos e por aí fora. Houve imensos votos nulos aqui em Portugal, os resultados oficiais só serão anunciados relativamente ao mundo inteiro e mesmo à Rússia só no próximo dia 21, mas houve vários votos nulos. Putin também não venceu em Portugal, digo-vos também já isso, não vou naturalmente adiantar aqui números, mas Putin não venceu em Portugal, tal como não venceu em muitos países da União Europeia. E aquilo que eu vos posso dizer em forma de resumo é que não, essa teoria de que o embaixador quis impedir as pessoas de votarem não é verdade. Faltavam entre 600, estima-se entre 600 a 800 pessoas numa fila.
Iriam sair dali a que horas? Às 3 da manhã, quando as urnas já deveriam ter encerrado, porque na Rússia encerram às 8 horas da noite. Porquê é que aqui havia de ser diferente? Portanto, esqueçam isso. E já estou aqui, como diz a senhora Yulia Mega, acho que o importante é que o povo russo não ignorou as eleições. E nem ainda que seja para votar noutro candidato. Eu acho que isto é um claro exemplo do que é uma democracia saudável e a funcionar. Até porque eu digo-vos uma coisa, algo que muita gente não refere é que, e que interessa, portanto, Putin teve os 88,44, não, 88,48% que teve em território russo. Certo. As pessoas dizem fraude, mas o que as pessoas não sabem é que na Rússia uh, todos os candidatos tinham delegados em cada Assembleia de Voto. Considerar que houve fraude, ou assumir aqui que houve fraude, muito honestamente, é estar a tentar fazer os outros passarem por estúpidos, por ignorantes. Porque como é que é possível haver algum tipo de fraude, ainda por cima tudo no mesmo sentido, quando em todas as assembleias de voto da Rússia havia sempre apoiantes, quer de Novas Pessoas, quer do Partido Comunista, quer do LDPR, quer também de Slutsky, o LDPR de Slutsky, e o partido do malogrado líder Zhirinovsky, e tivemos também delegados indicados por Vladimir Putin, que neste caso tinha o apoio do Edinaya Rassia, do Rússia Unida. Digam, por favor, como é que isto acontece. Pois sabem o que é mais estúpido? É que aqui, em território russo, Putin venceu com 88,48%. Mas, no estrangeiro, eu dou-vos o exemplo, por exemplo, de Portugal. Digam-me como é que é possível. Não havia delegados de nenhuma das listas para poderem vigiar as urnas e poderem confirmar se o voto de facto era íntegro, transparente e tudo mais. Não havia delegados dos candidatos aqui, não havia um único. Não é sequer o caso de, não, mas se Putin tem um candidato, então vai um candidato Putin. Não, não é verdade. Não havia candidatos em Portugal. E não só não havia candidatos, delegados dos candidatos em Portugal, o que quer dizer isto que as eleições foram totalmente organizadas pela missão diplomática da Rússia em Portugal. Ou seja, podiam facilmente pegar naquele conjunto de votos e podiam manipular os votos como queriam, porque estão todos ligados ao governo russo, ao governo, não necessariamente a uma personalidade. E a surpresa, portanto, vejam bem que sentido é que isto faz. Portanto, 100% do pessoal, dos profissionais, são todos ligados ao Estado russo, ao poder político russo. E depois, mesmo assim, fazem uma leitura de votos, uma contagem de votos totalmente transparente e chegam à conclusão de que Putin não venceu em Portugal, venceu um outro candidato. Portanto, e quem diz em Portugal, diz em... Eu vi em Viena, vi Budapeste, ou seja, vi em vários pontos havia vários pontos da União Europeia onde Putin não foi o vencedor. Agora, depois também é curioso, e porquê é que estas coisas são mais ou menos, percebe-se que há uma certa tentativa de combinação feita por parte de quem é apoiante de Navalny, por exemplo. A senhora Lilia Mega diz, por exemplo, isto e com toda a razão. Eu não vejo, diz a senhora Yulia Mega, eu não vejo um português vir do Porto para Lisboa só para votar, ficar um dia inteiro na fila. E quem diz do Porto, diz dos Açores, diz da Madeira, diz de muitas outras regiões do país. Ainda por cima desta maneira. Agora, o que eu também posso dizer é que em todas as outras eleições, e eu vi estes números oficiais, a Rússia tinha mais de 400 assembleias de votos espalhadas pelo mundo inteiro e agora tinha pouco mais, cerca de 250 assembleias de votos. Já não me lembro do número em concreto. Ou seja, estamos a falar de uma redução para praticamente metade. Portanto, isto por si só significa que a possibilidade de muita gente poder votar ficou naturalmente maniatada, mas por culpa do quê? Por culpa não do próprio Estado russo, que não tinha necessidade de impedir isso, mas porque existe um conjunto de países hostis onde as representações diplomáticas ou foram simplesmente expulsas ou então foram reduzidas aos mínimos.
e assim sendo não há condições para poder garantir a realização de eleições e de criar o maior número de assembleias de voto possíveis. É simplesmente impossível. Portanto, como viram, essa terá sido uma das razões. Agora, que poderia ter havido também 3 dias de votação nas embaixadas, isso poderia facilitar a que todos votassem. Agora, se há capacidade para isso neste contexto, tenho as minhas dúvidas. Mas isto é para vocês perceberem que num local onde toda a gente poderia manipular o voto, isso não acontece. Mas depois, noutros locais onde é muito difícil poder manipular o voto, porque existem delegados de todos os candidatos por todo lado, então aí as pessoas já assumem que houve manipulação do voto. Assim, eu deixo as conclusões para quem quiser. O que eu vos posso dizer é que eu acredito que estas eleições foram totalmente transparentes. Com muita pena, lamento, com muita pena, não houve hipótese de todos poderem votar, por questões logísticas. Não houve. Porque acho que isso poderia, se calhar, dar para fazer aqui algum tipo de representação que, nomeadamente, aquilo que fizeram as pessoas. Por isso é que eu digo que aqui na União Europeia nós tivemos um quadro, que foi a de Putin não vencer. Putin não venceu em muitos países da União Europeia. Salvo erro, por exemplo, Atenas venceu com um pouco mais de 50%, ou seja, não houve uma votação minimamente tão expressiva como foi em solo russo, onde Putin, de facto, dominou de forma avassaladora. E depois, nós temos esta votação em que houve um boicote nítido a Putin, e aqui os apoiantes de Navalny podem naturalmente congratular-se, porque incentivaram ao voto no Davankov, incentivaram ou a Davankov ou então ao voto nulo. Não era muito difícil. Temos 4 candidatos. Putin estava fora de questão alguém votar. Partido Comunista, estas novas gerações, e sobretudo ligadas a Navalny, não se revêem minimamente nos ideais do Partido Comunista, nem na herança soviética. Portanto, estava excluído. E depois tínhamos também Leonid Slutsky, do LDPR, que pertence a um partido ultranacionalista, mas que tenta tirar protagonismo a partidos como Yablaka, ou até mesmo a um conjunto de outros movimentos políticos. Ou seja, sobra quem? Sobra apenas o Vladislav Davankov, que era o 4º candidato do partido, pelo partido Novas Pessoas, que é um partido extremamente interessante no sentido de ter sido formado em 2020, ter um candidato próprio, participou nos debates presenciais, ou seja, tem alguma projeção, mas ainda se encontra a anos-luz daquilo que muita gente quer que este partido seja. E então houve esse fácil apelo à diáspora russa para se concentrar o voto ou em Davankov ou então votar em nulo. E o resultado está à vista. Putin não venceu em muitas cidades da União Europeia, o que desta forma há que reconhecer naturalmente que foi uma espécie de vitória moral para a oposição que está fora da Rússia, para tentar mostrar aqui um conjunto de resultados que se calhar podem mostrar, porque eles agora vão utilizar o argumento, estão a ver, se houvesse eleições livres na Rússia, o argumento deles vai ser este, se houvesse eleições livres na Rússia, o Putin nunca venceria. De certeza absoluta que iria ser este o argumento que eles iriam e vão tentar utilizar. O problema é que uma coisa é a realidade na União Europeia, onde estão concentradas estas novas gerações, uns meio hippies, outros meio com outro tipo de saber estar, e que querem mostrar o seu protesto contra Vladimir Putin, mas depois quando nós saímos da União Europeia, é curioso, porque aí já não vão os apoiantes de Navalny. Os apoiantes de Navalny não vão às Américas, não vão à África, não vão ao continente asiático, aí já não vão eles, só vêm para aqui, que é onde conseguem ter um determinado estilo e tipo de vida. E é por isso que depois, contabilizando os votos em todas as assembleias de voto no estrangeiro, organizadas pelas embaixadas da Federação Russa, aquilo que nós chegamos à conclusão é que cerca de, pelo menos 75% dos votantes no estrangeiro votaram em Vladimir Putin. Portanto, Putin foi, também no estrangeiro, teve uma vitória claramente amplificada, muito pouco artificial e muito pouco afetada por este tipo de estratégias daqueles que se encontram aqui na União Europeia,
mas que depois, fora da União Europeia, já não vão eles organizar este tipo de movimentos e venceu também Putin no exterior. Agora digam-me, também foram todos manipulados no exterior? Quer dizer, é muito complicado, não é? Mas isto é só para vocês poderem ver. Agora, que leituras é que nós podemos fazer? Isto, eu quis apenas dar-vos aqui um contexto sobre como é que foram realizadas estas eleições. Mas que leitura é que nós podemos fazer destes 88,48% em favor de Vladimir Putin? É muito fácil porque, basicamente, o que esteve aqui a ser votado isto foi um referendo aos 25 anos de Putin no poder. Putin não está há 25 anos na presidência da Federação Russa. Este é o 25º ano em que Putin está ligado a alguma estrutura de poder. Mas o que eu vos posso dizer é que Putin teve 4 anos também de interregno, em que na altura de Dmitry Medvedev foi o presidente, mas foram 25 anos que é impossível nós desligarmos estes 25 anos de referendo a Vladimir Putin. E agora perguntam muitos como é que é possível Putin ganhar com estes números, como é que é possível? Bom, eu digo já que estes números vão muito ao encontro daquilo que são as sondagens semanais que são realizadas não só pela Vtiom, como pelo Levada Center. O Levada Center, já mostrei aqui mais do que uma vez no meu canal, é reconhecido até pelas instituições ocidentais, pela comunicação social ocidental, como um centro de sondagens de excelência. Não é em 2 anos que vai deixar de ser esse centro de excelência. O Vtiom também é a mesma coisa, com menos reconhecimento externo, ocidental, mas também reconhecido da mesma medida. Portanto, e semanalmente, tanto uma agência como outra foram mostrando um grau de popularidade de Vladimir Putin absolutamente estratosférico. Elevadíssimo, tremendo. É, de longe, é o político preferido de todos os russos. Qual é que é aqui a questão que nós podemos assinalar? Porquê é que Putin é tão popular e porquê é que, ao fim de 25 anos, tem esta votação tremenda? Bom, em primeiro lugar, por personalidades como Joe Biden, Volodymyr Zelensky, Josep Borrell, Ursula von der Leyen, até mesmo António Guterres, Jens Stoltenberg, portanto, todos esses ajudaram a que esta vitória fosse possível de forma tão esmagadora. Eu conheço inúmeras pessoas que aqui em Portugal já me disseram: eu nunca votei Putin, nunca queria votar Putin e nunca seria capaz de votar Putin. E depois, ao mesmo tempo, também houve outros também que diziam: eu saí da Rússia para fugir de Putin. E agora chego aqui e não tenho outra hipótese porque vou ter de apoiar Putin porque este é o momento para o país estar unido. Portanto, há pessoas contra Putin que reconhecem que não há outra hipótese. Portanto, que devem estar de volta e que devem estar a apoiar neste momento o líder principal do país e mostrar apoio, em vez de estar a causar desunião, ruído e por aí fora. Ora bem, o que é que eu vos posso dizer? O que é que eu vos posso dizer? Posso-vos dizer que, olhando para as estatísticas, é possível perceber porque é que Putin tem o grau de popularidade que tem neste momento. E eu dou-vos já aqui vários exemplos, porque eu olho para as estatísticas, eu olho para os números, eu olho para os vários indicadores, e eu dou-vos já aqui alguns números que permitem perceber porque é que Putin é tão votado e é tão popular. Ponto número 1. Índice de criminalidade. Em 2008, a Rússia atingiu uma tendência de queda da taxa de criminalidade como já não se via literalmente há décadas. A mais baixa taxa de criminalidade na Rússia tinha sido, pelo menos desde 1990, tinha sido esse mesmo ano de 1990, com 14 mil crimes por 100 mil habitantes. A taxa começou a cair desde 2008 até a atualidade e, atualmente, a taxa de criminalidade na Rússia, dados oficiais de criminalidade participada, é de 6.800 crimes por cada 100 mil habitantes. A taxa de homicídio
eu posso-vos dizer que está em declínio desde 2002. A taxa de homicídios está em declínio desde 2002. E é neste momento de 6,8 homicídios por cada 100 mil habitantes. São os números mais baixos de sempre na Federação Russa. Salário mínimo. O salário mínimo era, quando Putin chegou ao poder, era de 83,49 rublos, o que equivaleria ao câmbio da época, mais ou menos, cerca de 3 euros. Este era o salário mínimo na Rússia. 3 euros em 1999, quando Vladimir Putin chegou ao poder. Hoje, o salário mínimo é, em Moscou, sensivelmente o correspondente a 300 euros. E estamos a falar de... E em Moscou, em São Petersburgo, é ligeiramente mais baixo. E nos restantes territórios corresponde a cerca de 192 euros. Agora, reparem uma coisa. Neste momento, o rublo já não vale tanto quanto valia na época. Na época acho que era cerca de 27 euros. 1 euro, não era euro, havia dólar. O dólar na altura equivaleria a 27 rublos. Agora o dólar está a mais ou menos 90, 91 rublos. E mesmo assim, o salário mínimo russo consegue ser proporcionalmente ter crescido muito mais do que no Ocidente e nos países ocidentais o salário mínimo evoluiu. Com uma diferença, é que desde 2017 que Putin ordenou que o salário mínimo russo fosse, a variação do salário mínimo russo fosse indexado àquilo que é a chamada sobrevivência, ou seja, atende a um critério de sobrevivência, ou seja, junta-se um conjunto de bens e serviços básicos que serão imprescindíveis para que uma pessoa viva e, com base no cálculo daquilo que é feito para essa mesma realidade, a pessoa poder viver com água, com luz, com determinado tipo de alimentos e tudo mais, o salário mínimo está agora indexado a esse chamado... essa chamada, não é sobrevivência, é uma outra expressão parecida, mas não me ocorre em tradução para encontrar aqui um equivalente em língua portuguesa. Depois temos mais ainda indicadores que é muito importante também referir, além destes três que eu já referi. O Produto Interno Bruto, que em 1999 estava situado nos 195 mil milhões de dólares, em 2023 está situado nos 2 bilhões e 215 mil milhões de dólares. Vejam a diferença dessa evolução. O PIB per capita, ou seja, aquilo que uma pessoa efetivamente acaba por produzir e por contribuir, era então o PIB per capita em 1999, quando Putin chegou ao poder, era de 1.330 dólares e 79 cêntimos. Hoje é 14.403 dólares e 57 cêntimos. Inflação. Quando Putin chegou ao poder, a inflação, durante aquele período turbulento de Boris Yeltsin, a inflação estava situada nos 36,5%. Hoje, a inflação é 3,5%, muito inferior até àquilo que se verifica ainda hoje em vários países da União Europeia. O ouro, também as reservas de ouro, a Rússia tinha em 1999 reservas de ouro que totalizavam 12,6 mil milhões de dólares. Hoje, as reservas de ouro da Rússia ascendem a 600 mil milhões de dólares. A dívida externa da Rússia, quando Putin chegou ao poder, era de 92,1% do PIB. Hoje, a dívida externa é de 23% do PIB. As pensões passaram de 449 rublos por mês e hoje são 19.322 rublos por mês. O tal limiar de sobrevivência, por assim dizer. E depois temos, naturalmente, o rendimento médio mensal que equivaleria por mês a 1.523 rublos em 1999 e hoje ascende a 65.094 rublos.
Eu podia ficar aqui a noite toda a dar indicadores que permitem, que pudessem ajudar as pessoas a compreenderem o que é que verdadeiramente existe na Rússia, porque é que Putin é popular. Isto não é defender Putin, isto não é putinista, isto é reconhecer factos. Desde que Putin chegou ao poder, a realidade foi esta e foi muito mais. A Rússia era um país que estava nas lonas, e eu digo-vos a vocês que, e depois hoje é aquilo que é. Eu digo-vos a vocês, vão à Rússia, vejam o que é a Rússia, e não é só a realidade de Moscou, vejam um conjunto de outras cidades, de outras localidades, vão a aldeias, vão a vilas, e depois digam muito honestamente qual é que é a vossa opinião relativamente àquilo que é a Rússia. Porque é que Putin chegou ao poder? Depois reparem, toda a gente critica a democracia russa, o sistema eleitoral russo, e o próprio poder dá-se ao luxo de convocar eleições, mesmo arriscando ter um resultado completamente surpreendente, e permitir até que a oposição no exterior manipule este tipo de resultados. Porque, como eu referi no início, é possível às pessoas chegarem a uma embaixada, mesmo que não estejam registadas como cidadãos no país, e simplesmente votar, apresentam o passaporte e votam. Porque o que a Rússia quer é uma participação massiva das pessoas num ato eleitoral desta importância. A Rússia quer as pessoas a votarem. Portanto, se isto não é um exemplo de transparência, se isto não é um exemplo de uma realidade política sã, é assim, cada um que fica com os seus preconceitos pode ficar com eles à vontade. Agora, sem as pessoas conseguirem conhecer e perceber bem o país, é muito difícil. Agora, vejam uma coisa, olhando para estes resultados das eleições, nós estamos a falar de um país com uma dimensão verdadeiramente absurda. É um país com 11 fusos horários. Um país, não é um país, é um continente. Mais do que um continente, a Rússia é mais até do que isso, em termos daquilo que tem de potencial, que tem de valor, que tem de tudo. Mas reparem que o segundo candidato mais votado, o Nikolai Haritanov, do Partido Comunista, teve 3.768.000 votos contabilizados até o momento. Nós estamos a falar de quase 4 milhões de votos. Isto é uma realidade completamente impensável para países como Portugal. Portanto, é natural que existam pessoas insatisfeitas. Vejam que ele teve os 3 milhões de votos. Este teve quase 4 milhões de votos. Depois, quando nós olhamos para todos os restantes, nós vemos exatamente a mesma situação, também em torno dos 4 milhões. Ou seja, no total, nós estamos a falar de, pelo menos, diria eu, 10 milhões de votos de pessoas que não se revêem Vladimir Putin. 10 milhões de votos. É Portugal inteiro a não se rever em Putin. E toda a gente pensa, bom, mas então assim isso significa que a oposição pode ganhar eleições. Não. Para a realidade da Rússia, 10 milhões, um protesto com 50 mil não é muita gente. Um protesto com 10 mil não é muita gente. Como aqui em Portugal. Aqui em Portugal, um protesto que reúna 5, 6 mil pessoas já é um protesto com visibilidade e com dimensão. Na Rússia isto não é nada. Na Rússia isto é um bairro a sair à rua. Nós temos de perceber a proporção das coisas e a dimensão das coisas antes de nos atrevermos a criticar e a acusar o que quer que seja. Portanto, conheçam primeiro o país, esqueçam toda a gente que vem dizer, vem diabolizar a Rússia, e tentem conhecer, acima de tudo conhecer, e falem a vossa opinião depois. O que é que não ajuda as pessoas a simpatizarem com a Rússia? Bom, desde logo a questão linguística. A barreira linguística continua ainda a funcionar como um importante obstáculo e acaba por não ajudar a que as pessoas se identifiquem. Depois temos também a questão do clima, não é? Portanto, o general Inverno não fez só baixas contra Napoleão, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, ou seja, o general Inverno faz baixas também a nível de afinidade e proximidade. E isto é aquilo que eu gostaria verdadeiramente de vos poder dizer sobre as eleições. Naturalmente agradeço desde já a vossa presença. Gostaria que, se pudessem, se alguém tiver alguma coisa que
queira aqui dizer, que se sinta livre de o dizer, se as pessoas podem fazer oposição a Putin na Rússia, podem. O que não podem é cometer crimes. O que não podem é invadir igrejas, convocar organizações, convocar manifestações sem avisar as autoridades. Mas isso até em Portugal. Portanto, as pessoas primeiro devem perceber qual é que é a realidade portuguesa. Já que gostam de comparações e termos de comparação, vamos ver qual é a realidade portuguesa. E se calhar vai ser assustador aquilo que muitos vão acabar por descobrir, sobretudo a nível de indicadores. E depois, digam que na Rússia é pior. Mas digam quais são os indicadores em que a Rússia é pior. Portanto, é tão simples quanto isso. Uma vez mais, eu agradeço a todos a vossa presença. Espero que tenham gostado deste conteúdo que quis partilhar convosco. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto, o vosso like, não se esqueçam de partilhar também o vídeo. Como eu digo, vou voltando aqui muitas mais vezes. Tenho aqui algumas entrevistas muito interessantes e fiquem atentos, porque com certeza vamos ter aqui novidades. Uma vez mais, muito obrigado. Espero que tenham todos uma noite descansada e até uma próxima oportunidade. Boa noite.